Então, vamos aqui explicar como é que vai ser o nosso trabalho de das antenas. Inicialmente, a ideia vai ser utilizar esse módulo LoRaWAN, do LoRaMesh, para fazer uma comunicação entre esses dois módulos. Então, a ideia é que a gente vai ter um módulo transmissor e um receptor. E aí, para isso, a gente vai utilizar esse módulo do LoRaMesh que foi desenvolvido pela Radio Range, que é uma empresa brasileira, que ela já faz um módulo com toda a programação para conseguir fazer essa comunicação LoRaMesh. Que a LoRaMesh nada mais é que utilizar vários pontos LoRa para você conseguir aumentar a amplitude do sinal. Então você vai ter apenas um mestre e vários nós slave. Então esse mestre vai enviar o sinal, vai ficar controlando o sinal e os slaves vão ficar enviando o sinal entre si e enviar para o master. Então com isso a gente consegue meio que fazer um mini servidor. E aí, para utilizar esse módulo, vocês podem perceber que ele tem um cabo SMA, ele já tem um conector SMA. E geralmente você utiliza ele com antenas desse tipo aqui. Então a gente vai ter antenas nessa maneira. E aí esse módulo já vem com duas antenas integradas. Só que as antenas elas não têm uma relação de sinal ruído muito boa, que ela é uma antena de um quarto de comprimento de onda e ela tem muito ruído porque ela tem, por exemplo, uma boa conexão com terra. Então ela é uma antena fixa e você só simplesmente acopla esse SMA diretamente na antena. Então a ideia é utilizar essa antena para o transmissor, porque a transmissão não vai ter muito problema. E aí no receptor a gente trocar essa antena direcional de um quarto de comprimento de onda para outra antena desse mesmo tipo, só que uma antena com um acoplamento de terra melhor. Então a gente vai ter novamente a ideia da antena de um quarto de comprimento de onda, que o Matheus vai explicar mais pra frente como é que funcionam os cálculos. Então a gente vai ter essa parte daqui na antena e a gente vai ter o acoplamento com terra. Então esse acoplamento com terra é com a distância bem definida. Então a distância aqui é um pouquinho maior que a distância da antena principal e com espaçamento de 90 graus entre elas. Então esse aqui ele forma um ciclo completo e aí com essa angulação ela consegue ter o melhor direcionamento possível. E aí a gente vai ter o conector SMA macho aqui, para você encaixar a antena. Então, esse módulo aqui de antena, esse módulo aqui, ele vai estar encaixado nesse conector. E aí a antena vai conseguir receber ou enviar os dados normalmente. E aí a gente vai utilizar a ESP32 para conseguir controlar esse módulo. E basicamente a conexão vai ser feita via fios. Então a gente vai ligar esse módulo SMA na antena, esse módulo aqui vai ficar solto. E aí com jumpers, com fios, a gente vai pegar esses fios e ligar na protoboard, onde a gente vai ter essa placa que vai ler o sinal que a nossa, o nosso módulo LoRa Mesh vai receber. E aí outra placa em outra protoboard, ela vai ter enviando o sinal. Então a gente vai ter esse par aí de LoRa Mesh para fazer essa validação. E aí a ideia é enviar um dado e o LoRa Mesh que receber vai piscar o LED dela. Que como o Bartol vai mostrar mais pra frente. E aí, basicamente com isso a gente consegue criar nossa antena validar. Tipo, a gente consegue. Como a gente vai ter módulos iguais e a gente testou com a antena previamente, a gente testou com essas antenas aqui previamente, em cada um, e funcionou no código. E a gente basicamente troca essa antena por uma antena que a gente criou para ver a melhoria do sinal e também perceber que o dado consegue passar. E aí agora o Matheus vai falar um pouquinho do cálculo e por fim o Arthur vai me mostrar exemplo prático. Vamos lá, vou explicar aqui de uma forma bem breve como é que a gente descobriu o tamanho do fiozinho para fazer a antena. A gente primeiro pega a fórmula do comprimento de onda. A fórmula do comprimento de onda é dada por essa equação aqui, onde lambda é o comprimento de onda, esse c é a velocidade da luz e esse f é a frequência, certo? A velocidade da luz, que é o resultado pelo c, é igual a isso aqui, esses números gigantes aqui. E a frequência que a gente vai utilizar, aqui, ó, frequência 915 megahertz. Certo, a gente não pode usar em megahertz, a gente vai ter que usar em hertz só. Então eu vou fazer logo a transformação. 915. Assim, a gente já consegue fazer logo o corte. Ó. O C dividido pelo F dá igual a. Vamos cortar logo esses zeros. Fica lambda é igual a 300 dividido por 915. Certo. Isso vai dar aproximadamente 0,328 metros.
Certo. A partir disso, a gente já consegue saber o comprimento de onda, certo? A partir do comprimento de onda, a gente vai ter que ver qual antena a gente vai utilizar. Assim, a gente vai utilizar uma antena de um quarto do comprimento de onda. Ou seja, a gente vai, pega isso aqui e divide por 4. 0, vamos arredondar para 33, para facilitar um pouquinho mais. 0,33 dividido por 4, que é a antena de um quarto, certo? De onda, ficando aproximadamente 0,0825 metros. Como a gente não vai usar em metros, né? Vamos transformar para centímetros. Ficando 8,3 centímetros. A partir disso, a gente consegue já utilizar esses conhecimentos para fazer a nossa pequena anteninha de cobre. É isso. Então, basicamente, aí, voltando. Velocidade da luz, frequência, depende da frequência que você vai utilizar. Assim, o tipo de antena. Se for uma antena de um quarto de onda, que é o que a gente está utilizando, divide por 4. Se for outro tipo, depende, pode ser de um meio de onda também, você pode dividir por 2. E é isso. Bom, agora com o nosso ambiente de teste montado, vou recapitular a prática mais uma vez. Então a gente vai ter um transmissor emissor, pode ser chamado, que ele vai usar o microcontrolador S32 para captar um comando do botão e assim que captar vai fazer com que o módulo LoRa Mesh envie um bit para o receptor. O receptor já está aqui com a antena que a gente vai usar, né? A gente pegou um conector SMA, usou o fio de cobre com o tamanho definido pelo Matheus nos cálculos dele, né? Então, aqui é que é bem interessante, porque eu estou usando essa placa aqui só para alimentar o circuito. Vocês podem ver, eu estou usando o pino GND e o 3.3. Então, o receptor vai receber o sinal e vai colocar a saída no GPIO 7 para ligar o LED, certo? Então, esse é o fluxo de teste. Bom, agora falando um pouco dos parâmetros LoRa's, é importante ressaltar até parâmetros que foram vistos na disciplina de ondas e antenas, que é até mesmo o bandwidth, né? Aqui eu trouxe uma tabela tirada do datasheet do módulo que a gente está usando, né? Que é a relação entre o bandwidth, o spend factor e o code rate, né? O bandwidth é a largura de banda, né? E como vocês podem ver aqui, quanto maior a largura de banda, maior a taxa de transmissão, certo? Outro fator importante, isso é mais do LoRa, que é o spend factor, que é o fator de espalhamento. Então, é a mesma coisa. Quanto maior o fator de espalhamento, geralmente a partir do 7 a 12, é maior o alcance, certo? Mas menor a taxa de transmissão. Fica mais sensível o sinal. E outro é o code rate, que é a correção de erros, certo? Então, quanto maior o code rate, né, que é representado aqui pelas frações, né? Quanto maior o code rate, maior a correção de erros, mais menor a velocidade de transmissão, certo? Então, resumindo, maior bandwidth dá maior velocidade, maior SR é maior alcance e menor velocidade, e maior CR é maior confiabilidade e menor velocidade, certo? Agora falando aqui um pouco da pinagem do nosso módulo que a gente está usando, né? Para o transmissor, ele vai estar usando aqui esses 4 primeiros pinos, né? Que é o GND, o VCC e o RX e o TX, que são as interfaces do ART de comunicação, certo? Já no receptor, a gente vai usar o GPIO 7 para ligar o LED e apenas isso. Aqui é o microcontrolador que a gente está usando no transmissor, certo? A gente vai estar usando o GPIO 17 e 16 para se comunicar via o ART com o módulo LoRa. Então, partindo aqui para o código do transmissor, né? A gente tem os primeiros parâmetros, que são a configuração do usuário e dos pinos, né? Que a gente define o pino do botão, que ele vai ser acionado, e o ID do slave. O que seria esse ID do slave? O ID do receptor, certo? A gente tem que informar aqui.
E também a gente define o GPIO que vai ser acionado o LED, certo? Que são as variáveis de controle, que são as duas funções que a gente usa, certo? E aqui é aquela função primordial, né, que é inicialização da serial, aí coloca essa velocidade. Aqui já é a configuração da comunicação ART. A gente usa a velocidade, diz o padrão e diz quais os que a gente está usando, quais, quais pinos a gente está usando. A gente está usando o 16RX e o 17TX. Aqui é o botão, configuração do botão para web, certo? Aqui já é a leitura do botão, a gente chama essa função analógica, detecta na borda de descida, certo? Que a gente tem um tratamento do dado. A função setGPIO, ela começa fazendo aquelas máscaras de bitwise, né, para pegar o bit menos significativo do ID, extrair o bit maior. E aqui a gente tem o código do comando GPIO, né, referente GPIO, tem o comando de escrita, certo? Todo protocolo de comunicação tem sua parte de dados e cabeçalho. E no LoRa não é diferente, certo? O LoRa ele usa também 8 bytes, né? Certo? O primeiro byte é o ID LSB, o segundo é o ID MSB, o terceiro byte é o comando GPIO. Aqui o terceiro vai ser o subcomando de escrita, né? O 4 vai ser o número do GPIO, o valor do GPIO, e aqui vai ser o CRC LSB e o CRC MCB, né? O CRC é o cálculo para ver se o pacote foi recebido ou entregue de forma certa. Aqui a gente tem só a parte principal, né, de ligar e desligar o LED. Uma parte importante que eu estou pulando aqui, que é o tratamento do botão. Quando o botão é pressionado, a gente vai enviar um byte que tem 1 ou 0, certo? Se o botão for pressionado, a gente vai enviar 1, só que vai gravar o estado. Quando a gente pressionar de novo, o 1 vai para 0 para ficar alternando entre ligado e desligado. Desculpa, eu tinha pulado essa parte. E aqui é só o cálculo CRC original, certo? Agora eu vou mostrar um pouco de como é feita a configuração das variáveis bandwidth e spend factor no aplicativo, na aplicação LoRa Mesh da RadioEngine. Bom, agora explicando como foi feita a configuração dos módulos LoRa Mesh da RadioEngine. A RadioEngine ela disponibiliza um configurador para configurar seus módulos, né? Aqui, que é essa aplicação, aqui a gente já está conectado com o emissor, né? O emissor, no caso, ele lê um botão, só que a gente vai estar usando o ESP32 para fazer toda essa, essa configuração de ler o botão e o botão ser mandado para a plaquinha com o bit, né? Fazendo aqui uma breve explicação de cada configuração. Aqui a gente configura o bandwidth, né, que é a largura do espectro de frequências. Aqui o fator de espalhamento, que é o spread factor, a gente colocou maior. O code rate, que é a correção dos dados, né? E a gente configura a classe C que o dispositivo mantém suas janelas de recepção quase sempre abertas, certo? Então, para a gente não ter muita complicação. Aqui no set, como ele é nosso emissor, a gente define como zero e define uma senha para ele, que já está definido aqui. Então, após isso, né, a gente grava e conecta o código conecta o módulo na S32 e faz a depuração. Bom, mostrando aqui um pouco de como foi feita a configuração do receptor, né? Aqui na modulação a gente definiu o bandwidth, o spend factor 12, o code rate, a classe C, né? Aqui em sets, como é obrigatoriamente que o emissor seja o zero, os, como é um módulo mesh, os demais tem que ser outro número diferente do central. Então tem que ser um, 2, 3. Então, como é o primeiro, coloquei um e defini uma senha. E aqui é definido
a saída para ligar o LED. Bom, aqui demonstrando o primeiro teste, com os módulos ainda com suas antenas originais, né? Aí, só para demonstrar a aplicação, a gente faz um clique, a gente aperta um botão no emissor e o receptor vai receber o comando para apagar o LED. Então, testando aqui, edit, recebe, ligou o LED, a gente aperta novamente para desligar o LED. LED desligado. Agora eu vou pausar o vídeo e vou fazer o teste com a antena que foi feita. Bom, agora a gente colocou nossa antena aqui no receptor. A gente vai fazer o teste com o emissor mandando o comando. O emissor mandou. Receptor recebeu e ligou o LED. Fazendo o inverso. LED desligado. Aí agora a gente vai fazer outro teste com a antena no emissor. Agora com a antena no emissor, né? Vou colocar aqui. A gente agora vai clicar o botão. O LED ligou. Clicar novamente. O LED desligou. Então a antena está validada.